Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você. Pedi ao dono da messe. Este é o convite que o Evangelho nos faz hoje, a voltar o nosso coração àquele que é o dono por excelência de todas as coisas. E todos nós sabemos que há apenas um Senhor, há apenas um Deus, há apenas uma messe, e esta messe é deste nosso Deus, é do nosso Senhor. Muitas vezes pedimos, mas pedimos mal, diz a palavra, pedimos errado. Precisamos pedir ao dono da messe. O evangelho de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 1 ao versículo 9. E a palavra vai nos dizer assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi ao dono da messe. Este é o principal convite do Evangelho para cada um de nós. Mas temos alguns pontos que nós precisamos e devemos hoje abordar diante deste Evangelho. Primeiro ponto, Jesus vai nos dizer que ele escolheu outros 72 discípulos e enviou estes discípulos aonde ele mesmo devia ir. Nos atentemos a este pequeno versículo, aonde ele mesmo devia ir. Irmãos, nós, como discípulos do Senhor, somos convidados a agir da forma que o próprio Jesus agiria. Porque o Senhor nos diz, ele enviou os seus discípulos aonde ele mesmo devia ir. Isso traz para nós este sentido de que eu preciso fazer aquilo que Jesus faria. E fica aqui para nós até mesmo esta meditação de podermos mastigar esta palavra, olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que temos agido como Cristo agiria? Nos momentos onde muitas vezes nós não sabemos o que fazer ou como agir, nos recordemos deste versículo. O que é que Jesus faria nesta circunstância? Como é que Jesus agiria? E talvez na nossa humanidade nós vamos dizer: mas Laís, é difícil agir da forma que Jesus agiria. Então aí é a hora que o Espírito Santo entra para nos dar a sua graça, para nos dar a sua força. Outro ponto: pedi, pois, ao dono da messe, porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Irmãos, muitas vezes trazemos no nosso coração este sentimento de que nós não vamos dar conta. O trabalho é árduo, né? É muito o que fazer, há muito o que fazer. E muitas vezes nos sentimos incapacitados e pensamos que não vamos dar conta. Aí é a hora que nós precisamos pedir ao verdadeiro dono da messe, ao nosso Senhor. Não buscar a outros senhores, não buscar em outros lugares, mas contar com a graça do nosso Deus. Ele vem em nosso auxílio. Ainda neste Evangelho ele vai nos dizer: o operário tem direito ao seu salário. Não tenhas medo de gastar a tua vida ao Senhor. Não tenhas medo de arregaçar as mangas e se colocar a serviço. Pedir ao dono da messe o que é que você precisa. Qual é a tua necessidade? Pedi e recebereis, vai nos dizer a palavra. Estes são pontos muito importantes desta palavra no dia de hoje que nós precisamos contemplar. Peçamos ao Espírito Santo, neste dia onde a igreja celebra santos Timóteo e Tito. Peçamos a graça a estes dois santos que nos ajudem
na nossa missão, no nosso apostolado, naquilo que Deus confiou a cada um de nós, para que nós possamos, de fato, hoje, assumir essa palavra na nossa vida e juntos clamar ao Espírito Santo. Vinde sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, e dai-nos da Tua graça. Muitas vezes nós não sabemos mais o que fazer, de que forma fazer, e pensamos que não vamos conseguir agir como Jesus. Vinde com a atuação em nós, Espírito Santo, e renova em nós a Tua graça, a Tua força e a Tua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.